muito profundo. E é só para terminar aqui meus 5 minutos. Pelo Estado, e que em última instância é o Marinho que vai dizer se o CINDIF não cumpriu essas regras e dizer se ter essa representação ou não. Isso é um elemento que eu vou destacar aqui. O outro é em relação à representatividade, para encerrar. O Celso falou da representatividade, elemento importantíssimo, é representatividade comprovada. O Celso esqueceu de dizer que está na lei um elemento que é a representatividade derivada. Ou seja, se o CINDIFES aqui definir por ser o sindicato que representa todos os trabalhadores, faz todo esse processo, submete. Agora, se o CINDIFES não optar pela exclusividade de representação e ele aqui, por acaso, chegar aqui, a força sindical, vamos falar que a força sindical queira constituir um sindicato aqui, ela pode fazer diretamente, sem ter, pode ter um trabalhador filiado. Por que isso? Porque a central já está reconhecida. Isso é chamado de representatividade derivada. Então, a briga que a gente tem, que tinha anteriormente, pode ter um sindicato biônico aqui construído. E a lei está escrito isso. E o tal do acordo constituído no Fórum Nacional do Trabalho permite esse tipo de situação. Então pode ser criado pela central, pela a própria FASUBRA, pode criar um sindicato aqui, vamos dizer que vocês virem a oposição, se desfilir da FASUBRA, a FASUBRA pode vir aqui e construir um sindicato, com 5 trabalhadores filiados, porque a representatividade já está reconhecida lá na federação. Então o sindicato biônico volta a ser garantido graças a este acordo e consenso construído pelo Fórum Nacional dos Trabalhadores, que o companheiro Celso está defendendo tanto aqui. Então, quero destacar que há muitas controvérsias, há muitos problemas e retrocessos significativos na forma de organização dos trabalhadores. E, nesse sentido, eu só posso me posicionar contra tanto a PEC quanto o projeto de lei que foi apresentado. Agora está funcionando. Vamos dizer que é uma tendência. Eu começo dizendo, a primeira coisa que eu começo dizendo, eu sei que o tempo sempre é curto para a gente falar. Então eu vou desculpar o camarada Aguinaldo, ele tem que ver toda a plataforma que saiu na 11ª plenária. Toda ela inteira. A primeira coisa. A segunda coisa, ele bem sabe disso, que a SSD é uma corrente política que tem uma grande capacidade de construir unidade. Nós temos algo que às vezes nos incomoda. A gente exige e procura unidade de trabalhadores e ele sabe quanto a gente costura política para manter unidade. E não é brincadeira. E nós estamos com muita dificuldade hoje de costurar política no interior da federação, na direção da federação. Nós somos 2 pessoas só da CSD, numa executiva de 21, e a gente tenta costurar, e eu já tenho dito na própria direção, plenários, etc e tal, que na minha avaliação, a gente só não constrói unidade política na federação porque existe uma política deliberada do Vamos à Luta de bloquear a política, de não fazer política. Aí fica difícil e o Vamos à Luta, obviamente, este campo político tem 9 participantes na executiva, portanto é uma minoria relativa, né? Uma minoria com capacidade de iniciativa política pelo próprio número. Então a gente faz política e a gente muitas vezes vai lá e tenta construir textos. Nós somos contra essa plataforma, mas fomos lá porque nós não entramos nesse jogo de cada um por si. Nós não somos sectários, repito isso 2, 3 vezes se for necessário. Nós construímos política, nós não nos isolamos e ficamos agarrados na nossa bandeira. Nós queremos a unidade dos trabalhadores. Por isso a gente construiu a plataforma na 11ª plenária nacional da FASU, da Central dos Trabalhadores. Outra coisa que eu acho que nós temos que parar, eu acho que tem muito, o momento do Brasil é isso, né? Eu tenho dito que é uma esquizofrenia, há uma esquizofrenia no movimento dos trabalhadores na classe, né? Uma loucura, que é uma esquizofrenia atrás da outra e tem muita falácia no jogo. Essa história de sindicato biônico, por exemplo, é uma outra falácia que agora está sendo apresentada. Porque tem que dizer toda a história, tem que dizer o todo. O todo diz, o que é representação derivada? Primeiro, quem pode? Central. Confederação, federação. Central pode fazer uma confederação, orgânica ela. Assim a confederação e, por sua vez, a própria federação.
Mas só pode fazer com que condição? Está escrito. Com que condição? Eu tenho que ter uma representatividade acima da exigida. Eu tenho que sobrar. Se eu tenho a CUT, por exemplo, que representa mais de 20 milhões de trabalhadores neste país. 20 milhões. Ora, vamos botar nas regras, nos critérios, e nós vamos verificar se ela tem representatividade sobrando. Se tiver, ela pode, é o direito dela, eu acho que é absolutamente correto. Uma outra questão, só para finalizar esse papo. Nós defendemos organizações que sejam amplas, grandes, fortes e democráticas. Sempre se esquece do democrático. Democrático. Para poder fazer o enfrentamento global ao capital. Por isso, para nós, as centrais é fundamental. Aliás, a nossa defesa é que a gente conseguisse construir uma única central no país. Uma única. Que pudesse defender os interesses dos trabalhadores. Mesmo que os interesses mais imediatos. Mesmo que os interesses históricos ficassem um pouco relegados. Mas nem isso se consegue. Nem isso se consegue pelo brutal divisionismo que existe entre a classe. Inclusive dentro do campo que se reivindica campo revolucionário, uma divisão maluca, né? Eu quero dizer o seguinte, também não há direção, vou repetir o que disse hoje de manhã, o Guinaldo está presente, isso pediu direito de resposta, eu defendo o direito de resposta a ele, ele também está na direção da FASUBA comigo, ao meu lado. Não há direção da FASUBA, não há. Comando Nacional não existe, e as plenárias é uma disputa de quem põe mais delegado ou delegada para dentro, portanto não existe nenhum processo político. Não está instalado processo político mais. Não está. Por isso que é um erro essa greve. Um grande erro. Não tem direção unitária. Já começa com um erro fatal, que anuncia a derrota. Não tem condução única na política. Nós nunca cometemos esse erro. Portanto, não é mais critério. A plenária antigamente era mesmo. Quando a direção descia, havia unidade e construía unidade dentro da plenária, porque estava construído nas bases. Ao contrário, agora a falta de direção levou as bases a ser um Deus ajuda. Tem Pernambuco, 5 mil trabalhadores. Sabe quantos trabalhadores decidiram pela greve? Quantos? 33. 19 contra e uma abstenção. 33. Culpa da base? Não. Está absorvendo o reflexo, está traduzindo a falta de unidade na direção, está traduzindo a falta de direção. Gilberto, me perdoe, eu não anotei a tua questão. Qual foi? Geral. Se está dado essa possibilidade, é uma possibilidade renascente. Eu acho também que está. Eu acho que essa possibilidade está. Eu acho que essa possibilidade está mais. Ela é mais necessária do que nunca. Porque é uma divisão brutal. E não é uma visão brutal entre, como sempre tivemos, setores da classe trabalhadora que estão ao lado da burguesia e setores que querem fazer a transformação social. É divisão dentro dos setores que querem fazer a transformação social. Há uma necessidade de destruição da Central Única dos Trabalhadores. Há uma divisão do campo cotista, do campo da política sindical de transformação. Então não é possível. Choto, não, eu vou então pular aqui para a nomenclatura de entidades e o que é boa-fé. Eu acho que esse debate é um debate muito interessante, bem rico, né? Eu diria o seguinte, escutem com atenção. Para mim, o empresário senta na minha negociação com boa-fé. Não tem nada a ver com a história do interesse da classe. Ele senta com boa-fé. Tem empresário de boa-fé nesse país? Tem empresário de boa-fé no capitalismo? Eu digo que tem. Agora, o que é boa-fé? Nenhum empresário de boa-fé senta para negociar e vai contrariar o seu interesse de classe, que em síntese se resume à manutenção da reprodução capitalista. Nenhum. Ele vai defender os interesses dele. Assim como eu sento na mesma negociação com boa-fé, ele sabe que se depender de mim, eu vou acabar com a questão, eu vou acabar com o processo de acumulação do capital. A minha negociação vai em direção a negar mais-valia, a negar a exploração. E todo o processo de negociação que a gente faz, todo e qualquer um, todo, tem um objetivo estratégico: diminuir a exploração.
tentar levar a zero, porque se tu levar a exploração a zero, levar a produção de mais-valia a zero, tu implode o sistema capitalista. Isso tem que estar na essência de qualquer processo negocial, independente se tem boa-fé ou não. Ambas as partes têm boa-fé, portanto tem que... E uma outra questão, é evidente, nós estamos no sistema capitalista, o direito à propriedade privada está na Constituição da República. Nós não temos relação de força para retirar de lá, portanto é o direito que o empresário tem de dizer, eu te dou todos os números, mas não pode publicizar essas informações. Os números estão publicizados na minha prestação de conta, que é obrigatoriamente colocada nos jornais de grande circulação. Agora, essas informações que eu preciso para fazer o processo de negociação, eu não quero que isso aí entendam. Se é de minha propriedade, tirem a propriedade privada da Constituição e nós podemos pegar esse documento e fazer o que bem entende. Tirem a propriedade privada da Constituição e nós vamos ter um processo de negociação livre, aberto, e nós vamos ganhar esse processo. Mas enquanto tiver a propriedade privada lá na Constituição, vai ser impossível nós construir um processo de negociação que nós imaginemos que pode superar o conflito capital-trabalho. Isso não é verdade, será impossível de fazer. Souto, me perdoe, eu depois na próxima eu posso tentar responder algumas questões importantes que tu colocaste aqui, muito importantes. O Souto foi o terceiro, o próximo vai ser o Cássio e depois o senhor Marcelino. Na fala do senhor Marcelino, encerram-se as inscrições. Boa tarde. Mais uma vez eu venho aqui à frente para estar falando a mesma coisa que eu estive falando ontem. Só que agora eu queria estar colocando isso para uma mesa que é diferente. No dia de ontem, eu perguntei para a mesa, dentro daquele contexto de desânimo, de falta de participação das pessoas, qual seria uma saída objetiva para resolver esse problema da desagregação da categoria, da falta de participação, do processo de computação, de vários outros aspectos. E como é que a gente, eu agora quero acrescentar, como é que dentro do processo que está posto de reforma sindical, que eu quero crer não vai acontecer nesse governo, porque esse governo está com um problema muito maior do que tentar a reforma sindical. Desculpa, gente. Eu não consegui isso. O governo tem um problema muito maior, por isso eu não acredito que a reforma sindical vai sair nesse momento, mas nós temos que abrir o debate e aprofundar. Só que eu já declarei isso aqui, eu não consigo discutir com os meus colegas do Cefet. Eles não estão querendo discutir política. Foi falado sobre plano de carreira, pessoas que reclamam, não gostam. Eu estive em setores, tentei fazer reuniões, não consegui, estive em setores para discutir o plano de carreira, as pessoas se retiraram, não queriam ouvir sobre o plano de carreira, que é delas, que é para elas. Elas não querem, muitas não querem saber. Então, parte de uma iniciativa pessoal de cada dirigente, de cada pessoa que está aqui presente. Mas, além disso, você esbarra em situações complexas de regulamentação, como a questão de secretarismo, a questão de divisão do movimento, a questão de obstrução do processo de trabalho dentro do movimento. Então, está posto aqui uma reforma estatutária para o sindicato, e algumas proposições que são colocadas têm alguma relação com a reforma sindical. A intenção do sindicato, que está sendo discutido aqui, a ampliação da base. Isso daí tem uma pertinência, tem que ser discutido realmente, mas a forma que vai ser feito isso, a maneira como vão ser tratadas essas novas pessoas, as pessoas que estão. Isso que eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Tá? Vou só citar um caso, existe a proposição de colocar a sessão sindical no CIDIFS-BH. E como é que se trataria essa questão? Tá? Porque são vários aspectos que nós temos que estar atentos. Mas, apesar do debate estar muito bom e estar num nível muito elevado, existem detalhes simples, como o relacionamento entre a UFMG e o Cefet, que tem que ser levados em conta dentro da reforma sindical, dentro da reforma estatutária. Tá? E hoje temos outras instituições na eminência de estar entrando para o sindicato. E dentro da reforma sindical, como é que nós estamos tratando essa situação, dessa pluralidade de segmentos? São os técnicos administrativos do mesmo nível, a mesma profissão, mas de instituições diferentes. Nós temos que tratar isso. E só para fazer uma observação, eu queria reclamar aqui com o Aguinaldo, porque na abertura, no momento que ele falou,
Ele falou que o Congresso era da UFMG, e não é. É da UFMG e do Cefet. Tá? Inclusive, eu tenho passado por isso diversas vezes, tá? Ouvido isso, não só dele, mas de pessoas da UFMG e de outros lugares também. Obrigado. O próximo é o senhor Marcelino, e na fala do senhor Marcelino encerram-se as inscrições. Gente, dia 4 de abril, eu estive lá no Brasília, e eu estive lá no Senado, porque eu relembrei uma coisa que o sindicato, na época, levou, aliás, era SUFIM na época, eles levou até uma certa distância, e aí pasmou, entrou dentro da gaveta da Comissão de Recursos, Direitos Humanos, do Senado. Eu estive lá na sala, até o cara me tratou muito mal, tinha um gabinete lá, sobre a preocupação da retomada da negociação da isonomia. A isonomia com os três poderes. Eu estive conversando aí com o companheiro hoje à parte da manhã sobre um projeto meu, eu já passei até uma carta ali, levada ao presidente da República, diretamente do gabinete do presidente da República. E a gente, nós temos, na parte de estrutura, ou reforma sindical, eu gostaria de dar uma opinião aqui, o nosso sindicato, na área jurídica do sindicato, setor jurídico, está sendo um pouquinho criticado pela amorosidade da condução ou da buscada de alternativas de pagamentos, de precatória, etc. Está sendo uma moleza total quando alguns estados já não têm pendência mais de precatória, né? Como eu vi parece que na informação de Recife, o Ceará, Santa Catarina, vários lugares já contemplaram o pessoal já gastaram dinheiro. Então a gente queria mais assim, desapegar mais do sindicato, do sistema reitorado, do sistema de dizer que o reitor é bom, que o reitor é aquilo, e apegar mais que esse sindicato leva mais no ferrão essa classe que nos representa, que é a universidade. Porque a reitora, eu creio que o reitor, igual o Daniel falou, o reitor é o esteio principal da universidade, ele é o representante nosso da universidade. Então cabe a ele cabe ao sindicato cobrar desse reitor uma ação mais precisa, que ele interfere a AGU para o aceleramento dessas coisas. Isso que eu gostaria que o amigo do Rio Grande do Sul olhasse essa carta e depois eu vou passar um projeto para vocês. Está concluído já. Obrigada. Seu crachá. Próximo é o Souto. A gente vai fazer um bloco maior agora, todas as pessoas vão estar fazendo as intervenções, o pessoal vai estar anotando e posterior vai fazer a resposta para todos. Bem, primeiro, antes de começar de refazer a pergunta, eu preciso esclarecer um fato. Que é o seguinte, eu participei da última plenária que antecedeu a deflagração da greve. E naquela plenária, por uma proposta do campo majoritário que dirige a direção, a entidade, que é da direção da FASUNA, foi aprovada a greve no dia 17 de agosto. Então não foi pelo Vamos à Luta, com toda a implicância que tem em Vamos à Luta, que foi aprovada a deflagração da greve no dia 17 de agosto. Né? Essa greve que o Vamos à Luta defendia era desde o dia 20 de julho. Ela não foi obedecida, ela não foi implementada nas suas bases.
Então, é só para poder desmistificar isso aqui, porque fica parecendo que é uma greve de quem está implicado com o governo, quando, na verdade, não houve esse acordo. Não houve acordo para a greve do dia 17 de agosto. A greve foi tirada na plenária do dia 17 de agosto, mas por proposta do campo, que é a tribo e os companheiros da CSD. A CSC não fez esse acordo. Outra coisa, o companheiro Celso não respondeu a minha pergunta. Ele disse por quê, porque também não dava tempo. É que se o Quórum Nacional do Trabalho apontou esses 3 elementos que eu também considero importantes, só que esses 3 elementos que você colocou aí, por fora do trabalho, ele não dá conta de outras demandas que está na proposta de reforma sindical. Quais sejam? A lei das essencialidades, que considera compensação bancária e serviço social, é um dos elementos. Segundo elemento, a criação da figura da institucionalização do pura greve. É isso que a gente tem que estar lá no texto do projeto. Você contrata pessoas, mão de obra temporária, enquanto durar a greve, para substituir os grevistas. Isso, companheiro Celso. A emenda 369 não dá conta, não responde a essa demanda. Além disso, companheiro, tem outros aspectos também, que eu até notei aqui, mas está um pouco... quer dizer, a questão de má-fé ou boa-fé não é uma questão de semântica, não, está lá no projeto. Se eu explorar as informações de uma empresa como dirigente sindical para mobilizar a categoria, eu vou ser processado penal e civilmente, vou ser preso. Então, companheiros, isso a emenda 369 não dá conta, não responde. E aí? Quer dizer, não adianta a gente ficar nessa discussão dos sexos, dos anjos e tudo mais, se a gente não tiver respostas concretas a respeito dessas demandas. Obrigado. Obrigada. O próximo é o Irani. Eu vou pedir ao pessoal que se posicione um pouco mais para cá, porque a caixa está fazendo interferência no microfone, tá? Então fica próximo aí ao pedestal. Até que essa discussão de reforma sindical, ela é muito boa. Mas eu fico muito preocupado é de que muitas vezes nós ficamos discutindo muita coisa normativa, questão de normas. E nós não discutimos hoje uma coisa que é muito importante, e pelo posicionamento dos companheiros na mesa, a gente dá para ver isso. É o que tem acontecido muito no Brasil nos últimos anos da cá. Na verdade, não se discute política no seio dos trabalhadores. Não se discute ideologia no seio dos trabalhadores. Se discute apenas como conseguir o poder entre os trabalhadores e não para os trabalhadores. É o mais grave. Ou nós conseguimos mudar essa forma, essa prática política nefasta que está se praticando no movimento sindical nos últimos anos, e passamos a trabalhar no processo de conscientização do trabalhador, de mostrar para ele o que é a real ideologia do trabalhador, para o trabalhador. Ou nós vamos ficar discutindo coisinhas aí que não fica nada. Porque por mais que essa reforma sindical, normativamente, ela seja muito bonita, não adianta nada se a prática política e ideológica dos dirigentes são péssimas. Isso é que eu gostaria também de ver a mesa falar sobre isso. Porque nós vimos muitas das discussões aí de forma sutil, ou agressiva, ou coisa que vale, muito questão de poder. Né? Então as direções não têm a maior preocupação, não demonstram preocupação de desenvolver um processo de educação política, de discussão política, de fazer com que o trabalhador entenda realmente o que é uma conjuntura política. Porque na maioria das vezes que nós vamos falar em conjuntura, vemos discursos das pessoas, mas não fazem nenhuma análise real de conjuntura. A maioria das vezes ele vende o peixe dele, me desculpa, não está direcionado à mesa agora, mas há muitos que falam às vezes por aí, vendendo peixe podre para o trabalhador. Ou nós somos capazes, seremos capazes de mudar isso, ou nós não vamos ser capazes de inserir nessa discussão para travar uma luta política e ideológica em benefício dos trabalhadores. Vamos ficar jogando pedra nos outros, uns boicotando os outros, uns atrapalhando os outros, e o trabalhador aqui embaixo pagando todas as consequências da falta de direção.
Vocês já ouviram mais de uma vez eu falando que falta direção. E hoje, membros da mesa já falou que falta direção. E é mesmo. Pelo que foi falar da greve agora, antes desse debate aqui, já tinham falado aqui, faltou direção. Faltou direção para essa greve. Discussão maior sobre essa greve. Polarizou sim. Uma posição contra o governo e outra não sei contra quem. De menos a favor dos trabalhadores, de menos a favor do nosso plano de carreira. Porque então essa greve, ela veio mais nada menos do que para boicotar o nosso plano de carreira, na verdade. Principalmente depois que vocês ouviram aqui o ultimato. E nem antes da greve eles falaram nesse ultimato que o MEC deu, né? Que o MEC deu, se a gente volta ao trabalho, eu não volto, porque não ia negociar se a gente não voltasse. Porque tinha um acordo em andamento e nós descumprimos. Já falei isso na Assembleia passada, atrasada. Então eu gostaria que os companheiros falassem mais sobre a questão. Qual é o problema maior da nossa ideologia e da nossa política? Obrigada. O próximo é o Vitor. Depois do Vitor, Rosângela, e depois da Rosângela, Gilberto. Poderia ter passado, mas como na parte da manhã o Celso estava aqui, o Aguinaldo não estava, então eu fiz essa pergunta para o Aguinaldo. Gostaria de fazer aqui na presença dos dois. Bom, depois, queria só lembrar que lá em 1986, quando nós conseguimos filiar a federação à CUT, por uma diferença pequena de 4 votos lá em Cuiabá, 4 votos. Nós tínhamos a certeza que nós estaríamos, naquele momento, fazendo a coisa mais certa do mundo. Por quê? Porque a gente tinha identidade com as pessoas que estavam na CUT, aliás, nós estávamos na CUT. Né? Infelizmente, hoje, a corrente tomou um caminho que, infelizmente, não é o que a gente desejava naquela época. Infelizmente. E não é por conta disso que eu estou aqui nem tentando acabar com a CUT, nem tentando acabar com o PT. Eu tenho divergência com o que está se fazendo hoje, com coisas que a gente ajudou a criar. Né? E isso me dá uma tristeza danada. E da reforma sindical, que a gente percebe claramente que ela antecipa alguns pontos da reforma trabalhista e ela só não está sendo colocada agora porque o governo perdeu força, porque senão tanto a reforma sindical quanto a reforma trabalhista, elas estavam programadas para este ano, todo mundo sabe disso, e se não me engano, vai ficar para 87, na esperança que o mesmo criador dessas propostas cruéis que estamos propondo para a reforma sindical, vá se fazer em 87, porque realmente ela é danosa para a imagem do governo. E aí eu queria falar o seguinte, eu militei na corrente, acho que ela é saudável, inclusive na sua, por muito tempo. Democracia socialista. Mas aí eu acho que ela é saudável, mas só que nesse momento, e naquela época, antes da filiação da FASUBRA à CUT, a gente já discutia nas correntes, mas a gente tinha esse poder de estar unido num problema maior. E hoje o que está se entendendo é que com toda essa problemática da reforma da Previdência que aconteceu, que nós tivemos força para derrubar, na reforma agora sindical, tanto quanto na reforma trabalhista, a gente está sentindo assim, que a federação está com pouca, não está conseguindo, sabe, está esparramada entre as tendências, o que eu acho isso uma daneza, sabe, cruel para nós. E eu acho que tem que ser repensada, a federação tem que ser repensada, a história da federação é muito bonita, é muito interessante, e a gente tem uma credibilidade muito grande com a federação, e acho que a federação tem o dever de repensar o que está fazendo, o que está acontecendo, para unificar em prol da defesa contra essas reformas cruéis que o governo vem se propondo a fazer. Obrigada, Vitor. Próximo é a Rosângela e depois o Gilberto. Boa tarde. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade para discutir essa questão da
reforma sindical, eu não tenho mesmo me dedicado muito a essa leitura. Mas, entretanto, tem algumas coisas que a gente sente, né? E a gente trabalha muito, a gente que é obrigado a trabalhar muito cedo, a sofrer muito cedo, a gente que é mulher e além da militância tem um monte de outras coisas que a vida e a sociedade nos impedem de nos dedicar, vai muito mais pela intuição, pelo sentimento de pele e pela nossa realidade também. Sobre a reforma, eu não vou falar muito. Agora, o que eu queria trabalhar um pouco mais é a nossa organização, nós, a FASUBRA. Porque não adianta também defender, a gente destrói a CUT, cria outra central, destrói a FASUBRA, cria outra instância, destrói o PT, vai para outro partido, cria mais um, cria mais um, cria mais um, cria mais um, cria mais um. Entretanto, eu acho que o que nos falta mais do que unidade, porque unidade para mim se dá na luta diária, dá no entendimento e no respeito da construção que a gente estabelece. Eu acho que falta para nós é formação. Agora, não é formação no sentido de vir aqui e falar assim, olha, eu sou não sei quem, tenho não sei quantos anos de militância e por isso eu tenho autoridade para dizer isso. É na prática, eu acho que falta. E aí, principalmente para esse momento da FASUBRA, eu estou extremamente preocupada com o nosso momento na federação, muito mais, porque isso tem consequências seríssimas para nós. É essa greve que nós instalamos, para mim, de forma atabalhoada, equivocada. Quem teve a oportunidade de ver o último informativo da federação, eu estou extremamente preocupada. Nós podemos dizer que já discordamos, e nós aqui, já discordamos diversas vezes dos encaminhamentos nacional. Já discordamos do Comando Nacional, já fizemos crítica. Hoje, não há do que discordar, se você ler o informativo. As pessoas pegam um monte de informações, jogam ali, e aí falam para mim, a greve está forte, tem tantas universidades, e para mim pouco importa se o cara tirou greve com 30, com 2, com 10. O que importa para mim é a realidade e a coerência que nós temos que ter aqui para trabalhar. Sabe, eu acho que isso é que nós temos que ter e dizer, aí fazendo um pouco da conjuntura e do que nós temos que fazer aqui, que é o debate da nossa greve, é dizer para a federação, e se está sem direção, cabe a nós. Então, nós que estamos na base, sem ser basista, porque eu não defendo basismo, eu acho que nós temos que dialogar. Aí nós, na base da federação, enquanto lideranças aqui, é dialogar sério com a direção da federação. Se não tem direção, nós temos que chamar a direção e falar, olha, assim não dá, porque não dá para colocar em risco o nosso patrimônio, que são as nossas entidades. E fora qualquer coisa, não quero nem saber de outros debates que são externos à nossa organização dentro da federação. Me interessa como é que nós vamos fazer para resolver esse nó que nós criamos agora. E dizer que o plano que nós estamos nele é uma porcaria, não condiz com a realidade de quase 100% de adesão. Então tem algumas coisas que para mim não estão claras e talvez por isso eu tenho dificuldade de entrar no debate. E não adianta fazer debate de reforma sindical aqui hoje, para nós que estamos vindo de... Hoje o Olavo disse do nosso grupo, são 10 anos de atraso na discussão para nós aqui, né, que são mandatos e mandatos que nós também deixamos a revelia. Então eu estou chamando a atenção de nós aqui da UFMG, do CETET, é que a gente se oriente, tome tempo mesmo da nossa responsabilidade e do nosso compromisso com esse movimento. Seja na discussão da reforma sindical, ou seja da recolocação, do restabelecimento da ordem dentro do nosso movimento nacional. Porque se não há ordem no movimento nacional, se não há direção, alguém terá que assumir essa direção. E eu temo por isso, porque se é desorganizado, se é desordenado, o final disso não será. Para concluir, desculpem, eu só gostaria de dizer o seguinte, olha, eu gostaria que nós aqui tirássemos uma resolução, mesmo que não seja temática do Congresso, mas uma resolução para mandar para a direção da FASUBRA, reafirmando o compromisso e a nossa exigência do cumprimento de todo o acordo que foi firmado na greve. E uma solicitação de esclarecimento de por que é que nós rompemos o acordo. Ou se não rompemos, mas um debate franco, um debate sincero.
Não adianta dizer o pessoal da CSD é pequenininho, e aí por isso não interfere, toca uma política boa, mas não interfere. O pessoal, vamos à luta, faz da luta, não interessa a luta para mim. O que interessa hoje é dizer o seguinte: todos nós somos responsáveis pelo destino da nossa categoria, independente da nossa cor, independente da nossa raça e da nossa ideologia. O que eu acho que nós temos aqui que propor à FASUBRA é que faça o debate da forma como ele tem que ser. E eu considero um desrespeito, um Comando Nacional de Greve, mandar aquilo e falar que é orientação. Desrespeito também é mandar um quadro de greve, eu não sei se alguém aqui observou, que hoje no nosso quadro de greve só tem as pessoas que dizem sim à greve. Nós dissemos contra a greve, nós votamos contra a greve na plenária, porque foi essa a nossa deliberação. Não está lá dito que nós não votamos. E não tem as pessoas que não se manifestaram de forma alguma. Isso é problema. Eu gostaria que você apresentasse a proposta por escrito à mesa, Rosângela, e lembrando as pessoas que houve a indicação em duas assembleias anteriores ao Congresso de que a greve seria ponto de discussão do Congresso, ok? Então, quem está falando da greve aqui não está fora do contexto, ok? Gilberto é o próximo. E o último. Perdão ao plenário, não sei porquê, mas o meu raciocínio divagou muito e eu gostaria de apontar uma seta para um cenário internacional, a proposta da fala da mesa sobre o Fórum Nacional de Negociação e cotejar alguns elementos que foram apresentados na análise de conjuntura que foi feita aqui ontem, para facilitar talvez um pouco mais essa minha pergunta. Eu fico um pouco indignado e ao participar do ano passado, do Comando Nacional de Greve, tivemos a oportunidade de analisar um texto denominado Plano de Metas Plurianual do Governo Lula, e nenhum dos itens, que eu não me lembro agora exatamente a sua nomenclatura, mas que se refere à aplicação de recursos, o gasto com o serviço público, o percentual apresentado de frações assim, extremamente pequeno. Então, ontem, na análise de conjuntura, o professor João Antônio disse que o Brasil é o país que menos cresce dentre os exemplos que ele citou, e aí ele citou a Argentina, a Venezuela, citou também a China e a Índia, atuais parceiros de preferência desse governo Lula, para uma reaproximação. Então, perguntar aos debatedores em que momento ou se há cabimento de retomar no discurso de negociação, via negociação do Fórum de Negociações, o famigerado pacto social que foi muito propalado aí na década de 80 e hoje não volta ao cenário, e se volta, qual a perspectiva desse retorno, principalmente a professora Otacília, que se diz completamente descrente, Otávia, com relação à possibilidade de votação dessa reforma sindical, e nesse cenário cruel em que 150 milhões de brasileiros estão expulsos da nação em busca de melhores condições de trabalho e de vida, para perguntar exatamente sobre qual é o momento que se avizinha. Obrigada. A mesa vai estar interrompendo os trabalhos aqui por uns 10 minutinhos, porque já foi interrompido mesmo o Congresso, né? Então, a gente vai estar interrompendo para que o pessoal da mesa também possa estar tomando um café. E é uma pausa de 10 minutinhos somente. E aí nós retomaremos a parte do debate aqui da reforma sindical e trabalhista. A mesa pode ir lá também. E eu gostaria de estar pedindo desculpa aqui também. Eu vou pedir a substituição da mesa, porque eu e o Judete, nós temos que estar nos apresentando às 17 horas na Justiça Federal, porque tem um processo trabalhista do sindicato em que o juiz vai estar
ouvindo o coordenador geral e o coordenador jurídico nesse processo às 17h15, mais ou menos. Então, eu vou estar me ausentando da mesa, outra pessoa vai estar assumindo, e daqui a 10 minutinhos a mesa retoma com a resposta das pessoas que estão aqui na mesa. Obrigada. Bueno, vamos lá. Rapidamente aqui, o Cássio, ver se eu peguei essas questões. O Cássio, botei aqui mais ou menos uma síntese, como resolve os problemas, nossos problemas atuais, né? Eu acho que nós resolvemos nossos problemas atuais dialogando. Dialogando muito, debatendo muito. E uma condição, uma pré-condição ao diálogo, uma pré-condição, que é estar disposto a abrir mão de determinadas propostas. A gente, quando vai para o diálogo, tem que compreender que a síntese do diálogo nós vamos perder. Eu sempre, para negociar, eu sei que eu vou perder em alguma medida. Eu quero saber aonde eu consigo avançar, que é a compensação de eu abrir mão de algumas questões novas. Isso é fundamental. Eu acho que aí dá para reconstruir o processo político. Para mim, é o que está faltando hoje, né? No geral, no movimento sindical em geral, né? Processo maior também, mas resumindo o movimento sindical. Muita incapacidade de dialogar politicamente. Qual é a tática? Respondendo um pouco o Jonas, a posição do Jonas, a primeira questão que o Jonas botou lá atrás. E o Cássio também vem com essa questão. Nós vamos ter que sentar para pensar qual é a tática. Eu sou daqueles que defendo, no processo de reforma sindical, uma intervenção unitária dos trabalhadores no processo legislativo. Não tem a menor dúvida sobre isso. Tem um elemento que aparece. O legislativo está em crise. Aliás, a crise, quando a gente diz que a crise passou para uma crise institucional, uma das instituições que entrou em crise é justamente o legislativo. Aliás, a dúvida do processo legislativo coloca até a nossa carreira em dúvida. Se existe de fato um mensalão, pagamento mensal para garantir o processo de votação do governo, até a nossa carreira para ter uma ideia do caos que transformou isso. É óbvio que ela está fora disso, né? Foi acordo de liderança lá, etc. Mas até isso entra no processo. Nós temos, é uma verdade que ela está paralisada. Paralisada. A reforma sindical paralisou dentro do Congresso, agora ela está dentro do Congresso. Ela não é mais de controle do Executivo. Portanto, ela pode começar a andar a qualquer momento e por iniciativa não necessariamente do Executivo. Embora o Executivo, eu tenha uma posição contrária em relação a várias ponderações que se fazem, para mim o Executivo ainda tem iniciativa política, e muita. Agora, o processo de dúvida na tramitação é inquestionável. Eu sentaria numa mesa para acordar o processo político com as demais forças e com as entidades e construir uma unidade da classe no sentido de manter a reforma trancada até que a gente consiga superar o processo de crise institucional. Não tem problema nisso. Agora, um processo de unidade que diga, doutor, eu estou segurando aqui para que a gente possa construir o processo de reforma. Eu não tenho dúvida que tem que reformar, está falida. A estrutura sindical no país hoje está falida, não responde mais. Não responde, é só dar uma olhada, mais atenção para a iniciativa privada, não o setor público. Ele tem outras condições muito específicas, mas no geral o setor privado está quebrado, não tem nem mais legitimidade, não responde ao desenvolvimento na produção hoje, o que a produção faz, a forma como faz, a estrutura sindical não responde mais a isso, não consegue ter mais acesso à forma como se dá o processo de produção no país. Tem que mudar, não tem a menor dúvida, tem que reformar isso aí. Se não reformar, nós vamos para a derrota sempre. E o setor privado está sendo derrotado todo dia no processo do dissídio coletivo. O dissídio coletivo virou uma piada. O patrão hoje não senta mais. Chega na database, o patrão se nega a sentar. Quando senta para dizer não. Leva para o impasse e diz assim, não gostou, leva a juíza, manda para o judiciário. É o que a gente faz.
tem feito quase todos os processos de negociação de 2003, 2004, e eu acho que até dos últimos 10 anos, nós fizemos um levantamento, o DIEESE tem isso, é impressionante o retrocesso que tem no processo de negociação. Para tudo, manda para o juiz do Espírito Santo. Ele que resolve o nosso problema. Então, o conflito capital-trabalho se resolve no judiciário. Essa é uma parte da reforma sindical que nós devemos nos contrapor. A parte que fala da tutela jurisdicional, ela não é boa. Eu diria que ela é superior ao que está hoje. Não tenho dúvida sobre isso. Mas ela não está boa. Porque, primeiro, que é a mesma lógica. Tem um problema, vocês não se entenderam, entrega para o judiciário. A lógica interna é essa. Isso é um problema. Eu sou daqueles que defende que o processo tem que ser processo público e a arbitragem tem que ser da sociedade, não tem que ser do judiciário. Quem define, quem tem que resolver o conflito de greve é a sociedade. Ela tem interesse nisso. Nossa greve, quem tem que, se nós chegar no conflito com o governo, quem deveria, em tese, resolver se arbitrar do nosso conflito com o governo é a sociedade, não é o judiciário. A sociedade tem que dizer, afinal de contas, o que ela quer daquele conflito que lhe diz respeito. Isso não está colocado na reforma. Isso é um processo que a gente tem que mudar. A questão de criar a seção sindical do Cefet, eu acho extremamente positivo. Acho que o processo de unidade, primeiro está na política. Primeiro é preciso fazer isso na política. Depois é preciso avançar para que esse acordo político, esse avanço político, corresponda a uma organização. Ele tem que desenhar uma organização. O acordo de unidade entre a nossa classe, tem que ser traduzido numa organização que respeite o grau de unidade política que nós construímos no diálogo. Isso, para mim, é importantíssimo. Irani. O Irani colocou uma coisa muito interessante, né? Quem faz a política são os homens e as mulheres. Então, quando nós fazemos política de transformação social, quando a nossa política tem um alcance, tem um objetivo de transformar socialmente, isso tem que ser um processo dialético. Quando eu construo a política, construo a compreensão, ao mesmo tempo eu tenho que me reconstruir enquanto um novo homem, enquanto uma nova mulher. Preciso me reconstituir para esse processo. À medida que eu avanço com a luta, eu tenho que avançar na minha constituição nova de um homem socialista, no nosso caso, né? No nosso movimento, que é um movimento socialista, nós temos que nos transformar em homens e mulheres socialistas. E isso influencia brutalmente nas relações. Para mim, hoje, isso é que está fora. Hoje tem gente dizendo que é da esquerda, aí que é uma coisa maravilhosa, né? Eu sou da esquerda. O que é esquerda? Esquerda é ser contra o Lula. Em tese está sair isso. Isso é um absurdo. Quando o Lula sai, faz o quê? Parece no Rio Grande do Sul, né? Que havia gente da esquerda contra o Olívio Dutra. Todos dentro do movimento sindical público. Nós estamos vendo aqui, eu vivi no movimento no governo Olívio. Então, todo mundo da esquerda, o Olívio perdeu, entrou o Rigoto. Onde é que está a esquerda? Foi embora, sumiu, foi naná, foi dormir. Acabou. Porque não tinha. Quem é que ficou? Quem tinha consistência, que tem programa. Quem diz eu sou da esquerda porque eu tenho programa da esquerda, tem programa que transita para um processo de ruptura social. Então eu suporto uma crise. Essa crise nós estamos vendo mesmo. Quem vai chegar no final é quem tem programa, quem tem proposta, quem de fato está compromissado com a ruptura social. Porque quem tiver com esse compromisso, passar essa crise é brincadeira. Porque quem pretende revolucionar a sociedade, fazer uma ruptura revolucionária, e ela não se dará no diálogo, é como se isso. Processo, aliás, o professor João que colocou isso na discussão de conjuntura, a ruptura social ela não se dá no diálogo. Você avança com o diálogo, você constrói o ambiente com o diálogo, você leva a burguesia para a contradição no diálogo. Mas quando a burguesia saber que vai perder os anéis e os dedos, ela parte para a violência, ela parte para a ignorância, ela parte para a extinção física da nossa classe. Nesse momento nós vamos para o pau com esse povo. E o grau de contradição do processo desse é altíssimo. Altíssimo. O que nós estamos passando hoje no Brasil vira brincadeira de criança. Então nós temos que nos preparar para esse processo. A Rosângela não tem nada a acrescentar. A Rosângela, na verdade, botou o debate. Tranquilo. Gilberto, o Gilberto botou uma questão, eu quero responder da seguinte forma. Nós temos que ter cuidado nesse processo
que está sustentando muitos movimentos, ou muitas ações políticas, que na minha avaliação são ações inconsequentes, não tem consequência futura? É o processo de revolta. Nós temos que ter um cuidado muito claro nisso. Não se faz transformação social com sustentação da revolta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esse processo é fadado ao fracasso. Você só constrói o novo, o futuro e avança e faz ação política concreta e consequente quando você usa a rebeldia, quando você constrói, você se rebela e vai fazer o novo, e não revolta, é o que está dado hoje, é a revolta. Então a revolta serve para tudo. Eu estou revoltado, estou indignado, então eu voto contra a greve e vou para casa, como aconteceu em Rio Grande. Rio Grande tem muita gente que votou na Assembleia e foi embora para casa, foi pescar, que aliás é uma maravilha na Praia do Educação. Já foram pescados. Porque o cara está revoltado, e a resposta da revolta é isso. Essa resposta é negativa, essa resposta não constrói, não vai construir mesmo. Soto, sou Panguá. Eu errei no nome, vou botar o apelido. Nós somos Panguá. Eu sou Panguá 1, ele é 2, ele é de Panguá. Nós somos todos Panguá. Veja bem, observe a linha. Eu sou a favor da reforma sindical. A CST é favorável à reforma sindical. Nós queremos reformar. Nós somos reformistas do movimento sindical. Isso não significa dizer que nós defendemos todo o seu conteúdo. Essa é a divergência que nós temos. Nós somos contra a posição, que é contra a reforma sindical, por uma análise conjuntural. Eu acho que ela vem com uma análise conjuntural que diz que não é possível fazer a reforma em função da conjuntura. Nós somos contra essa posição. Nós temos a posição contrária. A conjuntura se abriu, nós temos que fazer a reforma. E ao fazer isso, o que significa dizer? Significa dizer que eu vou disputar todo o seu conteúdo. Então eu te respondo na questão da greve, por exemplo. Primeira questão, na questão da emenda à Constituição. Não pode pôr tudo na Constituição. Algumas coisas... A OLT tem que estar na Constituição, porque ela passa a ser o elemento constituinte da República, do Estado brasileiro. Bom, isso é importantíssimo para nós. Agora não pode regulamentar a OLT na Constituição. Porque se tu fizer isso, tu não tens uma Constituição. Aí tu vai ter a nossa Constituição já é enorme, né? Então, a Constituição tem que ser diretriz basilar para a forma como deve ser o Estado. Esses são os princípios da República Federativa. Bom, o resto vem para a legislação ordinária. Em relação à greve, eu diria o seguinte: se nós pegarmos o capítulo da greve, eu fico até o 110. Até o artigo 110 serve. Principalmente o 106 que diz: a greve é direito fundamental dos trabalhadores, seu exercício será disciplinado pelo presente título. Aí segue: entende por greve, suspensão coletiva temporária, total, parcial da prestação pessoal de serviço. Ponto. Esse direito está na Constituição e eu apenas faço uma regulamentação aqui. Sou favorável que existam as atividades essenciais, é necessária, porque a greve pode ser feita pela burguesia, gente, não esquecemos. Vamos olhar para a Venezuela, então, um grande exemplo bem próximo da gente. Eu posso construir um processo de greve a partir da burguesia. Então não dá para simplesmente terra arrasada, não dá para trabalhar. Nós temos que entender que a compreensão tem que ser, o Estado tem que intervir na relação capital-trabalho. Não interessa a burguesia, nos interessa a nós. O Estado tem que estar dentro da relação. Para quê? Para transformar uma relação que é entre desiguais, transformar uma relação que é possível tirar algum produto positivo disso. E o Estado deve intervir no lado que é mais fraco, que é o dos trabalhadores. Por isso que nós temos a nossa proposta é democratizar o Estado sempre. Democratizar o Estado permite que a gente consiga intervir na relação de trabalho de forma positiva. Então, isso tem que estar muito claro para nós. Agora, aquelas atividades essenciais não tem acordo contigo. Eu fico com 2 ou 3 delas. 2 ou 3 delas. Compensação bancária, para mim, não é serviço essencial, não. Para mim também, Soto. Vamos ouvir. O que foi que eu disse? Eu disse, tenho acordo contigo. Eu fico só com 2 ou 3. Foi isso? Já virei aqui para ver se pode. Já disse qual eram as 2 ou 3. Soto só responde, não, calma. Por isso que a gente não dialoga, porque a gente não consegue acordo. Por isso. Eu digo assim, tem que ter atividades essenciais. Por exemplo, ligado à vida, melhor dito. Hospitais, rede pública de saúde é essencial, não tem que parar não. Aí você faz um acordo. Bom, mas aí o cara não tem direito? Não, tem direito. Vamos lá, 30% fica funcionando?
40%? Vamos negociar. O que é mais importante para nós? Mas tem que ter atividade essencial. Eu retiraria quase todas as essencialidades aqui. Só ficaria mais ou menos com a da vida ali. Tem dúvida sobre isso. Tem dúvida. Retiraria com certeza essa parte com toda a tranquilidade nessa história. A questão da boa-fé eu vou deixar, porque essa é uma discussão que vai ficar eternizada. Não tem jeito de ficar trabalhando nisso. E, conclusão já? Eu quero concluir dizendo exatamente o seguinte. Repetir o início da fala. A conjuntura atual, geral e particular a da FASUBRA, da Federação, exige de nós uma capacidade, que talvez a gente não tenha provado isso na história ainda, uma capacidade de dialogar, de abrir mão, de construir síntese enormes. Lamentavelmente, penso que nós não temos hoje homens e mulheres nas direções sindicais em geral, em particular na FASUBRA, com esta capacidade, com este acúmulo. Não que sejam melhores ou piores que os outros. Não tem acúmulo histórico para estarem onde estão. Assim como eu não tenho acúmulo histórico para presidir esse país ou estar na direção nacional da Central dos Trabalhadores, as pessoas têm que saber reconhecer que nós todos temos uma capacidade única e igual de absorver, de ganhar conhecimento. Nós podemos chegar em qualquer patamar. Agora é preciso entender que para chegar em qualquer patamar é necessário respeitar um processo de crescimento. Você não sai do dia para a noite. Você não aparece do dia para a noite dirigindo de uma hora para outra uma entidade do tamanho e da autoridade política que a FASUBRA tem no movimento sindical brasileiro. Você não faz isso do dia para a noite. Então, é preciso muito diálogo, muita capacidade política. Nós estamos carentes disso. Agora, nós temos capacidade, a categoria tem capacidade, o movimento tem capacidade de conseguir reconstituir essa autoridade, de reconstituir esse processo. Agora, é preciso abrir mão de muitas coisas, muitas mesmo. Hoje, numa plenária da FASUBRA, 70 intervenções, 60 não sabem o que estão dizendo, desconstitui a carreira, um elemento central do nosso projeto Universidade Cidadã, enfim, vai desconstituir tudo, fica um mar de não fica nada no lugar, entende? E aí é impossível dialogar, é impossível nós construirmos alguma coisa quando o debate é feito num grau de consciência muito baixo. Isso é o nosso problema. Para mim, a nossa categoria, que já teve um grau de consciência razoável, muito razoável, nós já fizemos greve para botar orçamento, gente, não é por salário. Nós já brigamos só por orçamento. Orçamento para a universidade, não é por salário. Nós já fizemos greve por isso. Hoje, o grau de consciência, consciência coletiva na nossa categoria decaiu enormemente. Acho que a gente tem que entrar. Eu sou daqueles que só estou defendendo que tem que bater no fundo. Eu sou favorável a esse tipo de política. Vai, que o melhor é dessa. Bate no fundo. Quando bater no fundo, nós vamos levantar de novo. Porque sempre haverá homens e mulheres capazes de reconstituir o processo de luta. Eu não tenho dúvida sobre isso. Senão eu não acreditava no processo de revolução social desse país. Obrigado. Queria começar pedindo desculpas ao Cássio, sindicato que representa o FMG e o Cefet. Espero que outras aí, se por acaso vir. Acho que é importante reconhecer, e é sempre uma batalha que o Cássio tem, sempre fala isso, que há um vício em falar que o sindicato representa apenas a UFMG. Nessa rodada, pouco se falou sobre a questão da reforma sindical e trabalhista do projeto em si. Queria só... O Celso começou dizendo que eu tinha que ler a proposta toda que saiu lá da plenária da CUT. Eu li ela toda, defendi contra ela lá na plenária, inclusive. E, do ponto de vista substantivo, o que está colocado é isso. Pode estar escrito um monte de coisa, agora lá está escrito. E vocês abriram mão do princípio, do que você disse aqui, que é princípio para vocês. Isso é substantivo. Vocês defenderam, fizeram um acordo e defenderam lá a estrutura atual. E a estrutura atual é a unicidade sindical.
Pode florear do jeito que você quiser aí, mano. Não tem pra onde ir. Não tem pra onde ir. Certo? A mesma coisa é dizer que não está aqui, tem que ler a proposta toda. Pode ler sobre reforma sindical. Já li várias vezes. E substantivo. Aqui cria, possibilita a criação de sindicato único. Está colocando, está escrito. Porque a central pode vir aqui dentro e criar um sindicato que não tem representatividade. A federação pode vir aqui dentro e criar um sindicato que não tem representatividade. Não está escrito que pode sindicato biônico, é verdade, não está escrito, os caras não são burros também. Agora, abre essa brecha para isso. Isso é substantivo. Certo? Forma de conteúdo, vamos discutir conteúdo. Essência e aparência. Vamos discutir a essência. Que aparentemente é um processo democrático. Aparentemente foi um processo democrático a discussão sobre a reforma da Previdência. O governo ia para a televisão, na sua propaganda, gastou milhões com aquela propaganda, dizer que os trabalhadores do serviço público não contribuíam para a Previdência. Então, aparentemente, para a maioria da população que assiste a Rede Globo durante o Jornal Nacional, é uma reforma que é democrática, porque vai cobrar daqueles que não contribuem, que vai distribuir renda, vai incluir os 40 milhões de trabalhadores. Essa era a propaganda e a aparência que o governo passava. Essência da reforma que foi aprovada não incluiu um trabalhador daqueles 40 milhões que estavam excluídos. Só serviu para cobrar dos aposentados nossos, né? Cobrar de nós, os que já estão aposentados, que vão se aposentar, e serve para abrir brecha para os fundos de pensão e para os setores econômicos que se beneficiem disso. Essência da reforma, não aparência. Da mesma forma se apresenta em relação a isso aqui. Na aparência, é um processo mais democrático que aquele, envolve mais gente, discute. Na essência, aprofunda o processo de intervenção do Estado sobre os sindicatos. Na essência, coíbe, dificulta mais a possibilidade da gente discutir greve. E aqui o companheiro acabou de apresentar aqui, defende que se regulamente o direito de greve. Nós não defendemos. Quem define o que é essencial, os trabalhadores dos hospitais sabem, têm a responsabilidade, é da sua profissão, do seu fazer, da essência, garantir a vida. Não são irresponsáveis de fechar e botar que as pessoas morram. Isso quem diz é o Jornal Nacional, isso quem diz é a Globo, que as pessoas estão na fila morrendo. Não são os trabalhadores dos hospitais. Então, esta lógica que você apresenta contribui para detonar e atacar os trabalhadores. É disso que nós estamos falando. É importante a gente discutir tudo. Para discutir a essência, não a aparência. Eu sou a favor, o debate que a Rosângela apresentou aqui é um debate profundo. Eu não estou defendendo o processo de desfiliação dos sindicatos da CUT, menos ainda. Certo? Eu sou membro da Executiva Nacional da CUT, e o que eu fiz é isso. A primeira coisa que eu vou fazer é entregar um carro. Bem, a da Fazubra muito menos, ou qualquer estrutura. Agora, eu acho que é legítimo que os trabalhadores, na medida que não identificam mais nos seus instrumentos, que esses instrumentos estão a serviço do seu interesse, que eles discutam outros. Acho que é democrático e legítimo que assim o façam. Vamos fazer um processo também de discussão e um balanço histórico do que sempre defendeu a CUT, o que representou, e não é... O problema aqui não está discutindo o papel dela, o que ela representa, mas o que ela é na prática, concretamente hoje, o papel que a CUT representa. O papel de braço de sustentação do governo. A ida de Marinho ao Ministério é uma adesão agora orgânica, não é um problema de defender politicamente o que o governo faz, é uma adesão orgânica da CUT ao governo. É muito grave, gravíssimo. E isso depõe contra a história da Central Única dos Trabalhadores. E quem está acabando com a história não sou eu que critico isso, é quem está lá, aplicando essa política e impondo essa política, sem sequer consultar os trabalhadores ou as instâncias da Central, porque a Executiva só soube, o conjunto da Executiva só soube da ida do Marinho pelos jornais, sequer foi discutido. E as coisas os companheiros acham como se nada tivesse acontecendo, como se estivesse tudo bem, está tudo normal, não há questionamentos, não há problemas. E não é assim, a vida está dura, muito dura para todo mundo. Está muito dura. Entrando no debate da Fazubra. Eu acho que nós temos
muitas fragilidades. E o debate da FASUBRA não pode ser circunscrito apenas no âmbito da federação, tá certo? Nós estamos vivendo um problema e uma situação grave do conjunto da esquerda em nível internacional. Há um processo de dispersão tremenda, principalmente a partir de 89. Abriu-se uma lacuna com a queda do leste, uma lacuna que expôs uma face e uma fragilidade do conjunto da esquerda que pega para todo mundo, ninguém está imune a isso. No Brasil, esse processo um pouco mais retardado se deu a partir da eleição do Lula. Vamos dizer assim, expôs-se mais. Porque o problema não é a gente ter diferença, tá certo? É salutar que a gente tenha diferenças, mas para que a gente possa avançar para construir a síntese. Agora, é importante que a gente identifique as diferenças. Até dezembro de 2002, nós tínhamos uma unidade muito grande no campo no conjunto da esquerda, dos movimentos sociais, contra o projeto neoliberal, contra o governo Fernando Henrique, contra as reformas neoliberais, contra o pagamento da dívida externa, contra o Fundo Monetário Internacional. Essas eram as bandeiras que todos nós defendíamos, até dezembro de 2002. A partir de janeiro de 2003, quando o Lula ganhou a eleição, mudou. Não era mais assim. Passou-se a ter setores que disseram que a conjuntura não é mais favorável para esse processo. Ao mesmo tempo que diz que abriu-se a conjuntura, nós podemos intervir, nós podemos discutir, nós podemos avançar, retrocede uma série de bandeiras históricas que a gente sempre defendeu. E passa a defender reformas de conteúdo neoliberal, e passa a defender que o governo está correto na sua política que vem apresentando. Faz um falso questionamento à política econômica, que tem aí que é mudança da política econômica, mas não vai a fundo no processo que está colocado. Esse, de fato, é a essência do problema que nós estamos vivendo. Há um setor, dentro do movimento sindical, do conjunto de movimentos sociais, que se expressa na CUT, se expressa nos sindicatos, se expressa na FASUBRA, que não defende mais as mesmas bandeiras, por uma situação conjuntural de um governo que assumiu a presidência da República, passou a defender projetos que não são mais projetos da classe. Aí vem a defesa das reformas. E aí vem as diferenças que estão colocadas entre nós. E isso não deve servir, ou não deveria servir, para que nós não possamos atuar em conjunto. De onde vem a caracterização, a direção da FASUBRA não tem direção? Porque uma coisa é os companheiros aqui, como a Rosângela falou, nós temos que aprovar um documento, criticar ferrenhamente, está errado aquilo lá, tem que mudar, que história é essa de avaliação ser uma porcaria, de ter informação reduzida no ID, está corretíssimo. A outra coisa é um diretor da federação dizer aqui que não tem direção na federação. Nós temos uma FASUBRA dividida, né? A direção está dividida. E não é pouco dividida, é muito dividida. Em dois campos distintos. O Vamos à Luta não é uma corrente para formar os companheiros. O Vamos à Luta, eu sou do Vamos à Luta. O Vamos à Luta é uma frente que começou a se constituir dentro da federação com vários grupos, vários companheiros de diversas origens, a partir do processo exatamente da reforma da Previdência, onde houve uma vacilação de um setor grande da direção e começou-se a se aglutinar uma série. Tem companheiros que vieram da Tribo, tem companheiros que vieram da CSD, tem companheiros que vieram da CSC, tem companheiros independentes, tem companheiros do PSTU, tem companheiros do PSOL. Então é uma frente que prima por defender, ou pretende defender, os interesses do conjunto da nossa categoria. Isso não depõe contra com que a gente esteja, porque o problema que o Celso apresenta aqui é um problema meritocrático, né? Você tem que atingir um certo nível, um certo nível para poder ser diretor da federação, para poder falar nas plenárias, que de 70 intervenções, 60 não prestam para absolutamente nada. Eu acho que é uma postura extremamente arrogante e prepotente diante da categoria. As plenárias da FASUBRA, as intervenções da lá, são expressões da base da nossa categoria. São expressões do processo de dificuldade que a gente tem hoje. E é necessário que a gente trabalhe para superar isso. Se o problema está circunscrito à direção da FASUBRA, vamos discutir, antecipamos o Congresso. Discutimos o Congresso eleitoral, se for o caso. É isso. Como é que resolve? Uma apostar na divisão e no mau funcionamento, se não tem direção, para ser coerente e consequente com o que tu falas, muda a direção. Certo? Muda o conjunto da direção.
E hoje o sistema de mudar é o Congresso. Chamamos o Congresso Eleitoral, né? Discutimos tudo. Abrimos um amplo espaço de debate, um período de debate, e antecipamos o Congresso Eleitoral. Essa é uma saída. Essa é uma saída. Eu não acho que é a melhor saída. Não defendo isso. Acho que nós estamos com muitas dificuldades, é verdade. Muitas dificuldades. Mas também o processo de desqualificação do outro é um elemento para fazer política. Você chega aqui e fala, ali, no Vamos à Luta, há um setor que não quer fazer política, não quer avançar para a síntese, não quer dialogar e não quer negociar. Só quer apenas, única e tão somente derrubar o Lula. É esse o discurso que os companheiros fazem. Esse é o discurso que o Celso faz. E eu quero aqui reivindicar, eu como companheiro que reivindico o Celso. O Celso tem uma capacidade de direção, de discernimento e de enxergar longe, que é muito grande. E reivindico que o Celso, em geral, faz os debates onde eles existem. Já fiz isso em plenário, estou fazendo aqui publicamente, porque eu reivindico o companheiro, o camarada, como um companheiro capaz de ir a fundo nas polêmicas que a gente tem. O Celso vislumbrou, no Vamos à Luta, um elemento que, de fato, pode passar a ser hegemônico na federação. E preciso atacar isso e acabar com esse processo. Tem que atacar, e aí vem. Eu só acho que a tática não é a correta, que é a tática da desqualificação. Que a todo momento o companheiro vem desqualificado. E acho que nós já temos provas de convivência pessoal, política, que não é assim que a banda toca. Nós queremos contribuir. Nós achamos que é possível, sim, um processo. Sindicalista que nega a negociação não pode ser sindicalista. Eu já falei isso também. Tem que mudar de ramo. Pode escolher ser outra coisa. É da essência do sindicalista negociar. Porque o sindicalista que não quer negociar, muda de ramo. Pode escolher, vai ser outra coisa. Qualquer outra coisa, sei lá o quê. É também da essência do sindicalista apresentar propostas de reforma. Então, essa coisa de revolucionário, reformista. Então, eu acho que nós vamos chegar a um processo que defenda a construção da revolução para a gente fazer uma ruptura social no país. Mas até lá, nós vamos para a transição, vamos construir medidas. E para isso são necessárias reformas. Então também não é este debate que está colocado entre nós. O problema é, nós precisamos fazer uma leitura, uma precisão de leitura da realidade, da conjuntura que está colocada aqui. Porque também é outro discurso que se faz, jogar pecha de nós temos que discutir o que é democrático, nós temos que democratizar as instituições, nós temos que democratizar o movimento sindical, porque não fala a verdade para a base. E muitas vezes, por trás desse discurso, está embutido um processo de retrocesso do que significa a democratização das nossas entidades. Muitas vezes, quem fala em democracia, que nós temos que aprofundar a democracia e discutir com a base, defende o retorno a uma estrutura presidencialista. Isso nós temos que vivenciar em diversas entidades. Retornar com a proporcionalidade, acabar com a proporcionalidade. E o problema da proporcionalidade não é o sistema da proporcionalidade, é da nossa incapacidade de conviver uns com os outros. Nós não temos paciência para ouvir, nós não temos paciência para raciocinar ou pensar sobre o que os companheiros e as companheiras estão falando, porque se é daquela corrente, ou se é daquele grupo, ou se é independente, eu já não quero escutar, eu já não ouço porque dali vem besteira. É assim que funciona. Então o problema não está na proporcionalidade, o problema está nos indivíduos, nas pessoas, na gente de carne e osso, nos homens e nas mulheres, que não sabem conviver, não sabem conviver com esse processo, que é essencial, fundamental, na minha opinião, para que a gente possa superar esse momento que a gente está vivendo. Para superar, na minha opinião, esse processo de dispersão radical, vamos dizer assim, que a gente vive hoje no movimento sindical, no movimento social, no conjunto da esquerda, é necessário que a gente tenha espaços de convivência comum. E que tenhamos entre nós a nitidez de que para superar essa etapa nós vamos ter que conviver sim com as nossas diferenças e com a perspectiva de construir síntese, de avançar para construir. Isso não quer dizer para nada que nós vamos escamotear as diferenças que nós temos entre nós. Também isso não quer dizer para nada que nós vamos sair esbofeteando uns aos outros, ou mordendo o pescoço de um, mordendo o pescoço de outro, para a gente poder acabar com as nossas diferenças. Acabar com as nossas diferenças, como já na história da luta de classe já tem diferença, então corta o pescoço. Tem diferença? Sibéria. Tem diferença? Fuzilamento. Eu não estou defendendo esse tipo de superação das diferenças, muito antes pelo contrário. Acho que é possível que a gente avance na construção de síntese. E se os companheiros defendem o governo, se eu não defendo o governo, isso não é elemento para que a gente não possa estar junto enfrentando um processo de lutas e um processo de greve que a gente está vivenciando aqui. Eu acho que essa greve que está aí colocada, ela é fundamental, ela é importante,
Não fomos nós que, estou terminando, não fomos nós que rompemos o diálogo, não fomos nós que rompemos o processo negocial. É uma ilusão achar que tinha um processo, tem um processo de conversação com o governo, tem um processo de conversação com o governo. Agora, o governo, em todas as mesas, não garantiu os recursos da segunda etapa, do MEC. O próprio documento escrito lá atrás tinha garantias. Nas reuniões sucessivas, representantes do Ministério da Educação diziam: não está garantida, é parte do processo de negociação. Não tem nenhuma garantia de resolução do VBC. O que ele tinha anunciado lá atrás não era uma proposta formal, era apenas um estudo. Só saiu o que saiu agora de proposta porque entrou a greve. E não tem nenhuma garantia de resolução em relação à racionalização dos cargos. Esses são os 3 eixos principais da greve. E em função disso, nós achamos que foi correta a decisão da plenária. E naquela plenária, o Vamos à Luta era a minoria, não era a maioria. Não foram só as entidades do Vamos à Luta, que o Vamos à Luta é a maioria, que dirige, que aprovaram a greve. Então, é errado dizer que o que saiu da plenária é uma obra e graça do Vamos à Luta. Se a gente não tinha que não somos tão poderosos assim. Foi uma decisão da categoria, numa instância legítima da categoria. E nós reivindicamos e defendemos as instâncias dessa federação. A história dessa federação foi calcada nisso, em defender esse processo histórico, das suas instâncias. E uma plenária da FASUBRA defendeu e aprovou a greve. Nesse sentido, nós estamos trabalhando para construir essa greve. Uma greve, sim, para que a gente possa conquistar e garantir os recursos necessários para a gente avançar mais ainda, né, no rumo à nossa carreira. Porque essa carreira que está aí hoje não é a nossa, isso é um consenso entre nós. Eu queria pedir desculpa, porque o meu tempo já passou. Agradecer mais uma vez o convite para o debate. Eu espero que o CIDIF se fortaleça cada vez mais. Eu volto a dizer, feliz, muito feliz, por ter visto o último congresso que eu participei aqui. Era um congresso de tensão, um congresso de reconstrução. Eu estou feliz que eu estou aqui hoje vendo que deu certo aquele esforço todo que a gente fez, está dando certo. O CIDIF é uma entidade forte, fortalecida, que passa por dificuldades, como todas as outras passam, a economia passa por dificuldades muito bem, mas que estamos no rumo correto, no rumo de fortalecer as nossas entidades básicas, para que a gente possa fortalecer a nossa federação e, em conjunto, construindo saídas coletivas com as nossas diferenças, reivindicando e defendendo os nossos instrumentos e as nossas instâncias, a gente possa superar esse processo que a gente está vivendo de dispersão brutal do conjunto da esquerda, e para que a gente possa continuar construindo a velha estrada e o instrumento que é a ruptura com essa sociedade que está aí, a construção de uma sociedade socialista. Obrigado a todos os companheiros. A eloquência toda dos dois. Eu vou ver o que eu vou fazer. Primeiro, o Cássio colocou uma questão que eu acho seríssima, que todos nós estamos vivendo, que é a questão da mobilização. Está difícil mobilizar em qualquer lugar. Nós da PUC estamos vivendo isso. Muito difícil, porque na PUC a gente até faz alguma discussão sobre isso, e as pessoas estão tão ocupadas tentando ganhar dinheiro além do mísero salário ou outras coisas que nem aparecem para discutir, para fazer nada. Mas eu quero colocar que a questão que eu acho que é central aqui é que o Irani colocou. Está faltando discussão política em todo lugar que a gente vai. A gente fica muito preocupado, e é também importante, a discussão das questões cotidianas, de nosso salário, de nossa carreira, de nossas condições de trabalho. Tudo isso é importante, mas sem uma discussão de fundo, uma discussão política, a gente não consegue avançar, não. Porque os companheiros que não participam dessa discussão também ficam... Alguém falou, não sei se foi o seu nome das pessoas todas, que precisava da gente conscientizar, tomar consciência, levar os nossos colegas, os nossos... Eu falo colega porque nós professores temos esse viés aí. Mas ninguém toma consciência de nada se não fizer essa discussão política profunda. E nós estamos numa conjuntura difícil. Teve um que perguntou se não era possível fazer um pacto social. Para mim, pacto tem que ser em torno de alguma coisa. Em torno de quê tem que fazer esse pacto? Em torno de quê e com quem se pode contar para fazer um pacto desse? E aí pergunta, como é que é o momento que se avizinha? Outra dificuldade.
Dificuldade porque, eu não sei se todo mundo está como eu, uma incerteza do que vai acontecer amanhã. Porque as coisas estão acontecendo tão rápidas, tão misturadas, que a gente está com dificuldade de fazer uma avaliação, uma previsão do que vai acontecer amanhã de manhã. Então, a gente vai ter, o que eu acho é que prever o que vai fazer amanhã a gente não pode, mas a gente pode trabalhar, batalhar para que mude amanhã, as coisas mudem amanhã. Para isso eu acho que é preciso que a gente busque articulação com todos os movimentos. Eu não sei aqui usar a palavra diálogo, não é só diálogo, todo mundo está com dificuldade, os sindicatos, os movimentos sociais em geral, tipo o MST, estão com um monte de dificuldades. E eu falei que a raiz disso, eu falei por que eu acho que essa reforma reforma sindical está fora do contexto, é porque nós estamos vivendo uma situação que a maioria, não sei se é a maioria, mas uma grande parte do povo brasileiro está desempregado, ou em trabalhos informais, precários. E isso diminui a capacidade da gente organizar as pessoas nas nossas entidades. E olha que a universidade não é das piores nesse sentido. Sai um, entra outro, nem que seja um substituto. Mas, no geral, a maioria dos trabalhadores do interior estão desempregados ou estão em situações muito precárias de trabalho. Eu acho que essa discussão, ela precisa considerar, eu não vou entrar na Pazuca, nem mesmo na CUT, né? Não vou entrar, eu acho que essas questões são muito sérias, mas também, para discuti-las, é preciso que a gente localize no contexto. E eu vou só falar dessa preocupação que o Vitor colocou da necessidade da unidade. E a unidade se faz a partir do debate público. Não se faz unidade juntando gente, juntando diferenças. Se faz unidade fazendo debate, aprofundando o debate para buscar caminhos que possam unir as pessoas. Aí sim pode ter algum pacto, não é aqui. Eu queria agradecer o convite dos sindicatos. Nós já fizemos algumas coisas juntos. Espero que a gente continue, nós da PUC e do Sindicatos, a caminhar juntos nessa luta, nesses debates, aprofundando os debates sobre todas as nossas questões. Vem aí outra reforma, que é a reforma da universidade, que apesar de também ter muitos problemas, foi uma reforma que realmente foi posta em debate. E tem problemas, mas nós precisamos continuar debatendo para ver se a gente avança nessa também. Obrigada, gente. Aos interlocutores, né? E como a gente havia combinado, são 17h30. O que a gente havia combinado é que a gente ia retornar aos grupos, né, para terminar o trabalho sobre a apreciação da reforma das operações estatutárias. Foi? Amanhã cedo? É porque eu peguei... Peraí, pessoal, eu peguei o bonde andando na mesa aqui. Isso, é porque... Peraí. Vamos assim... Quando a Cristina começou os trabalhos, que foi recordado? Eu estava em outra tarefa. É isso? A mesa está propondo encerrar o trabalho, amanhã ou está
uma mesa está consultando, porque eu peguei o bonde andando aqui, estou quase quebrando o nariz, é que é o seguinte, a Cristina fez algum encaminhamento no início e como nós tínhamos um compromisso do sindicato que não podia deixar de cumprir, ela saiu e a gente não conversou assim. Anteriormente, ao final dos grupos, quando a gente começou os grupos, o acordo era, trabalhava-se até 12h30, é isso? Vínhamos para o debate, depois iríamos para os grupos e a plenária amanhã. Pergunta, o Vitor está dizendo que isso mudou no início da tarde, é isso? Sim, ajuda. Não, eu quero só o que foi acordado. Significa então que encerrou, hoje não tem mais grupo, é isso? Pode, é porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Nem o pessoal que estava aqui na mesa lendo. Bom, o problema de ordem que eu tenho é o seguinte: a organização do Congresso, através da sua comissão, propôs aos grupos, após o almoço, estarem aqui, prestigiando o debate dos companheiros que tiveram atraso para fazer na parte da manhã, e foi aceito pelo Congresso, e prestigiar o debate nesse momento, que foi rico, no ponto de vista da informação. Só que aí, determinado grupo não cumpre isso. Espera aí, por favor. Não cumpre essa estrutura e reúne-se sem participar do debate, define as suas posições e aqui, no paralelo, num congresso paralelo, convida, através de uma convocação, uma reunião para hoje à noite para discutir os informes de grupo, aonde só um grupo tem decisões. Então, nesse